Então tá aí, ó. Existe toda uma argumentação cônica para o que é uma parábola, né? Mas a gente não vai falar muito sobre isso, né? Mas basicamente, se tu pegar um cone e cortar ela com plano, tu gera uma parábola. Várias formas de gerar parábola, na verdade. Mas a parábola, a definição geométrica dela é um objeto que, se você tem um foco, né, você tem um ponto específico aqui, você vai ter daí uma distância entre esse ponto e a parábola, e a parábola e a reta x, então tu vai ter vamos dizer assim, um valor fixo, e isso vai definir como é que é a tua parábola, então, basicamente. Isso vai definir a fórmula da parábola. Mas isso a gente não usa nessa parte introdutória aqui, na parte que nos ajuda a pegar a função da parábola e compreender algum problema matemático, né? Isso aqui é mais coisa de geometria que tu não vai utilizar. O que importa para nós é a função quadrática. Só saiba que aquilo existe. Tá bom? Então, vamos continuando aqui. Função quadrática. Tu lembra de ter visto algum x quadrado recentemente? Alguma função com x quadrado? Tu fez uma conta com isso na última aula, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Nós temos aqui bolas fabricadas. Então, foi o que eu falei, né? Eles usam muito isso para coisa de custo. A produção por unidade seja 30 menos x mil. O custo total dessa produção mensal, o que faz muito sentido, porque, vamos pensar assim, você tem um custo fixo de 30 e um custo que vai se reduzindo a cada bola, né? Que você vende. Vamos pensar dessa forma. E daí, então, a função do custo é dada dessa forma. X vezes esse negócio aqui, que é o custo de unidade. Então, pensa, tu tem o custo de uma unidade de bola e tu vai vender X bolas. Então, você faz essa multiplicação para ter o custo total da quantidade de bolas que você produziu. Vai ser essa parada aqui. Muito bom perceber que essa função ela tem sinal negativo aqui, né? Como você muito bem mostrou para mim na aula passada, que você manja de parábolas, esse sinal negativo é uma parábola virada para baixo. Então, ela vai ter um ponto de máximo, ou seja, o custo máximo. Vai haver um custo máximo, que é o que a gente quer evitar. A gente quer um custo mínimo. Muito bem. Então, beleza. Só introduzindo várias coisas aqui, tá? Nada demais. Essa aqui é formato da equação de segundo grau. Beleza. Então, muito bem. Existem várias equações de segundo grau aí na natureza, né? Elas são coisas naturais, mas também existem coisas geométricas, tipo obter a área de objetos. A área do quadrado é uma função quadrática bem fácil. Na física também tem a função quadrática lá do sorvetão, né? Logo tu vai ver isso no teu curso, provavelmente, ou já está vendo, não sei. Tu disse que é boa em física, né? Bem, aqui temos alguns exemplos interessantes. E eu quero ver como é que tu tá. Por exemplo, aqui, essa aqui é uma equação de segundo grau bem simples, bem óbvia. Tu saberia me dizer quais são os valores de A, B e C aqui? O B. Não vou falar que tá em ordem, porque não tá, né? Ou tá? Acho que tá. Não. A segunda falta o C, né? Aí tem que achar. Ou não precisa. Bem, estou perguntando só dessa por enquanto. Qual é o A, B e C dessa? É o 5 ao quadrado. É o Não. A, O não A é? é só o número. O A é o número que multiplica o x ao quadrado, tá? Então, quando te perguntam A, B e C, eles estão perguntando apenas os números que estão na frente dessas letras. Tá bom? Então, o A é 5. Qual que é o B? É 3. Também errado. O sinal, ele faz parte do número. Então, é menos 3 o B. Se tu errar isso na hora de fazer a Bhaskara, já era.
Porque, em especial, o sinal do B é muito importante, né? Tem uma hora lá que o B fica menos B, né? Na hora da resolução da Bhaskara. Então, não pode errar. E o C, qual é? Mais 8. Isso, esse aí ficou fácil. Agora da outra ali. Qual que é o A e qual que é o B? É um menos 4 ao A. Isso. E não tem o valor de B nem de C. Tem B, sim. Se não tivesse B, não teria X. Então, mas você quer achar? Não, o B é 1. Quando a gente tem uma letra que não aparece o número na frente, o número é 1. Tem 1 aqui na frente. É 1x isso aqui, concorda comigo? Não é 2x isso aqui. Sim. Que é 1x, então significa que o B é 1. O A, o B e o C, eles são explícitos quando tu está vendo a equação. Tu nunca vai achar eles. Quando tu está vendo a equação, eles estão ali. E o C é 0. Nessa tu acertou, porque não está aparecendo, né? Não tem número nenhum sozinho. Então o C é 0. Certo. Cuidado, hein? E aqui? Qual que é o A, o B e o C? Então, se não tem valor, né, na frente do X, é 1. Isso, o A é 1, muito bem. E é menos a raiz de 3. É o B. Não, o B é sempre o número que multiplica o X. O A é o que multiplica o A, olha só. O A multiplica o x quadrado, o B multiplica o x e o C é um número sozinho. Aqui o A é menos 4, porque multiplica o x quadrado. Aqui o B é 1, porque o 1 multiplica o x. Não está ali, mas a gente tem fé. Agora aqui. O 1 multiplica o x quadrado. Tem x aqui? Não. Então o B é 0. Se não Esse é o valor. aparece... Esse é o valor do C, então? Esse é o valor do C. Qual que é o valor do C, então? Não é menos a raiz de 3, né? O valor Menos raiz de 3. O valor do C é menos raiz de 3, exatamente. Então, o X, ele seria 0? O B é 0. Ah, isso. O X não é 0. O X tu vai resolver aqui, tu vai ter uma parábola, né? Tu vai ter vários X's. Mas o B, que é o valor que multiplica o X sozinho, é 0. Isso. Muito bem. Beleza. Quando a gente vai estudar função quadrática, né, nós temos uma situação como essa aqui. Pode ser que nos apareça uma tabela com dados. E a gente vai ter valores de x e de y, que nem lá nas retas, né? Só que aqui a gente vê que o aumento não é homogêneo. Ele é simétrico em relação ao vértice, mas não é homogêneo. Porque perceba que do x0 para o x1 aumentou 1x e aumentou 1y. Tá vendo? O y também foi de 0 para 1. Agora, do x1 para o x2, também aumentou 1x. De 1 para 2, aumentou 1. Só que o y foi de 1 para 4, já aumentou 3. Do 2 para 3 aumentou 1, mas y foi de 4 para 9, ou seja, aumentou 5. Então, tu está tendo um aumento que não é homogêneo, como na reta, né? Nas equações da reta, a gente tinha sempre o mesmo aumento de x, o mesmo aumento de y. Né? Ou seja, por exemplo, aquela equação que dá a quantidade de preço que tu vai pagar numa promoção de camisas a R$30. Então, digamos que a camisa esteja a R$30, a blusinha, e daí você vai comprar 10. Então, você vai pagar 30. Ou seja, cada camisa que você compra, você... Nossa, falei besteira. Você vai pagar 300 se você comprar 10, né? Que cada camisa tá 30. O que eu quero dizer é o seguinte: a cada uma camisa que você compra, você vai pagar mais R$30 na sua conta lá na loja. Então, uma camisa 30, duas camisas 60, três camisas 90. Você vai aumentando de 30 em 30. A cada um que você soma na função. Aqui, a cada um que você soma na função, tá mudando o valor. Aqui aumentou 1, aqui aumentou 3, aqui aumentou 5. E é isso. Beleza.
Com isso em mente, nós vamos ter um gráfico completamente diferente de uma reta, né? Num primeiro momento, ele só coloca os pontos. Então, grave o que eu vou falar agora, que é mega importante, hein, Érica? Atenção. Pode ser que em algum momento peçam para você escrever, fazer o desenho do gráfico de uma parábola. Você tem que ter duas ideias em mente para fazer o desenho do gráfico da parábola. Essas duas, senão você vai errar a questão, você não vai conseguir fazer. Primeira ideia, você tem que saber que o gráfico é uma parábola. Então ele vai ser um negócio tortinho. Você não vai juntar os pontos em linha reta, como na reta. Uma parábola, então é meio tortinho. Para o desenho ficar certo, você precisa pegar pontos simétricos à origem. Desculpa, ao vértice. Pontos simétricos ao vértice. Então você logo vai aprender uma equação de encontrar o vértice, que é o ponto mais baixo, o mais alto da função, no caso esse aqui embaixo. Você vai encontrar ele e vai encontrar dois pontos simétricos a ele. Então, se, por exemplo, o vértice for 0, você pode pegar o 1 e o 2. Ai, cara, eu tô com fome, eu fico burro. Se o vértice for 0, você vai pegar o ponto 1 e menos 1. São simétricos, tá vendo? Estão à mesma distância em x. Muito bem, então você tem aí um vértice e dois pontos. Você pode desenhar o gráfico. Pronto. Então é assim que se desenha, senão você vai se dar mal. Não vai conseguir fazer um desenho legal. Aí, ó. Só com simetria, senão fica palha. Uhum. Muito bem. Então é isso aí, pronto. A parte mais introdutória tá tranquila. Tem uma coisa que eu acho que você já sabe, que é quanto ao sinal da parábola, né? Bem, nota que essa parábola aqui ela é virada para cima. Poderia não ser o caso, ela poderia ser uma parábola virada para baixo. O que é que distingue isso? Né? É simplesmente o sinal do A, tá bom? Aqui é o que ele está falando, olha só. Por isso que esse livro é tão bom. Diretamente ele já fala aqui. A parábola é virada para cima, caso o A seja positivo, e virada para baixo, caso o A seja negativo. Para ilustrar melhor isso aqui, eu vou fazer uma coisa que livro nenhum pode fazer. Se liga. Eu vou te mostrar um sitezinho chamado GeoGebra. Não sei se tu conhece ele. Ah, o professor mandou a gente baixar ele. Baixar o programa? Não precisa, tem o site aqui. Olha só, então aqui nós temos uma parábola. Eu escrevi uma parábola genérica, ax quadrado mais bx mais c. Nesse primeiro caso inicial aqui, o desenho é para a parábola com a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1. Tá vendo aqui no mousezinho? Uhum. Agora eu vou passar o a aqui, ó. Veja que o a está alterando seus valores, tá vendo? E ao passo que o a altera os valores, a parábola ela muda de abertura, ela fica mais aberta ou mais fechada, e se o a é negativo, ela vira para baixo. Agora ela vai ficar positiva, virou para cima. E quanto maior o a, mais estreita a parábola é, tá vendo? Uhum. Isso é bem importante, hein? Porque isso vai te dar ideias de como vai ficar teu gráfico, qual tipo de resposta tu vai ter, etc. Agora eu quero que tu repare uma coisa. Vamos tentar parar exatamente no 0 aqui. Claro que eu não vou conseguir. Veja, aqui eu tô com A quase 0. Tá percebendo que a parábola tá bem aberta? Sim. Olha o que acontece se o A for igual a 0. Deixou de ser uma parábola, uma reta. Tá vendo? Uhum. Ela abriu tanto que virou uma reta. Bem, é um fato, né? Imagina se não tivesse o A, se o A fosse 0 aqui, né? Na equação, tá vendo? Tô passando o mouse? Na equação. Se o A for 0, tu vai ter bx mais c. Isso é a própria equação da reta. Então, por isso que para ser uma parábola é necessário que, no mínimo, o A seja diferente de 0, tá? Como tu lembra lá do começo da aula, o B e o C podiam ter sido 0, continuava uma equação de segundo grau. Mas se o A for 0, não é mais uma equação de segundo grau, tá? O A não pode ser 0. Tudo bem? Gravado isso? Ok. Então, Tem que ser diferente de 0, né? Diferente de 0, exatamente. Bem, aqui temos uma bela parábolazinha. Agora vamos alterar o B e ver o que ele muda na equação. Perceba uma coisa também, né? Apesar do A mudar, né? O valor onde a parábola cruza o eixo Y não muda.
Continua o mesmo aqui, ó. O mouse não está saindo daqui. Continua cruzando o eixo Y no mesmo ponto. Mas perceba ao mesmo tempo que o vértice, né? O valor vai mudando, ó. O valor de mínimo aqui, ó. Eu altero A, o vértice muda também. Né? Muda também as raízes, olha só agora, ó. As raízes estão ficando mais perto uma da outra. Raízes são os valores onde a parábola cruza o eixo X, tá? Então, tá mudando aqui. E por aí vai. Vou pausar aqui e vou ver o que acontece se mudar o B. Ó. O B ele causa uma espécie de deslocamento, né? Lateral. Quando o B é zero, o vértice está no próprio eixo Y. Olha só, olha lá. Quando o vértice estiver aqui, o B vai ser zero. Tá vendo? Viu? É isso aí. É bem massa isso, né? Compreender o que está rolando aqui. É como se o vértice estivesse fazendo uma parábola, alterando linearmente aqui o valor do B. Então tá bom. Bem, o que vai acontecer alterando o C? Vai acontecer o mesmo que acontece quando eu altero o C numa reta. O objeto vai subir ou descer, né? A reta sobe ou desce. Aqui a parábola sobe ou desce também. Então, obviamente, o vértice muda de posição. As raízes também eventualmente vão mudar, né? Elas vão ficar mais longe uma da outra. Mas o que realmente importa é que C é o coeficiente linear da parábola, né? É o valor onde a parábola cruza o eixo Y. Então eu mudo o C, eu mudo exatamente onde ela cruza o eixo Y, né? Ó, pode notar, os valores do C são justamente os valores onde ela está cruzando o eixo Y. Aí a gente vai passar pelo menos 2 logo aqui, olha só. Viu? Menos 2 e menos 2 apareceu ali também. Então, se eu parar aqui, por exemplo, 3,43, ela está cruzando em 3,43 aqui. E a ideia é essa, tá bom? Então, te dei uma baita de uma introdução aqui de parábolas. Vamos para o livro. Muito bem. Aqui ele está dando um outro exemplo de parábola, tá? E é uma equaçãozinha x² menos 1, ou seja, o b é 0, c é menos 1, vai 1. E, claro, dessa vez não vai estar exatamente na origem ali, né, o vértice. Mas ele continua aqui centralizado, né? O vértice está em x igual a 0 ainda. Vai estar um pouquinho para baixo aqui, a parábola está deslocada para baixo, que é o que eu acabei de te mostrar, na verdade. Né? Essa parábola aqui, essa, que é dada pela equação y igual a x², ela é uma parábola idêntica à que está aqui. Só que ela está deslocada menos 1 para baixo. Ok? Só isso. Então, é isso aí. Agora, pontos de interseção da parábola com o eixo x. Resumidamente, as raízes, né? Os zeros da função. Para encontrar os zeros da função, você precisa fazer Bhaskara. Então, bem, esse nome Bhaskara, né? Eu espero que um dia você fique rica, saia do Brasil, vai fazer engenharia em outro país. Eles não usam Bhaskara em outro país, tá? Bhaskara é um erro de história da matemática aqui do Brasil. Essa equação, se tu pegar aí nos livros certos, também não vai ter escrito Bhaskara, tipo aqui. Ele chama de fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, que não é legal, né? Mas isso aqui é fórmula quadrática. Então, fórmula quadrática, fórmula resolutiva, fórmula recorrente, Bhaskara, são todos nomes para encontrar os zeros da função, os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Ocorre que, às vezes, as parábolas não têm interseção com o eixo x. Né? Se tu lembrar das parábolas que apareceram lá no sitezinho, né? Às vezes elas estavam em cima do eixo x, não cruzando ele nenhuma vez. E às vezes elas estavam embaixo do eixo x também, não cruzando ele. São situações comuns. Às vezes elas cruzam em 2 pontos, ó. Aqui está cruzando menos 1 e no 1. Às vezes em um ponto só. Aqui ela está cruzando só no 0. Todas essas situações que eu acabei de falar estão associadas com o delta,
que é esse negocinho aqui dentro da raiz, que tu sabe que é b quadrado menos 4ac. Pelo menos tu fez a conta disso na última aula, né? E aqui tem um negócio que é importante tu gravar. Tu já baixou esse livro? Bem, eu lembro que eu mandei o link para ti, né? Tu tem que baixar esse livro, tá? Sim, já Então, baixei. legal. Então, o negócio é o seguinte. Delta maior que zero, né? Você tem que lembrar essas coisas que às vezes é difícil de lembrar, mas daí tá no livro. Tu pode pesquisar. Eu lembro de ter visto no livro. Delta maior que zero, ou seja, se tu fizer essa conta aqui, o delta for maior que zero, significa que tu vai ter duas raízes. Então é tipo essa situação aqui. Se a gente for fazer o delta dessa equaçãozinha, vai dar maior que zero. Delta igual a zero, tu vai ter uma raiz só, que é o caso aqui, ó, uma raiz só. Em um ponto apenas ela cruza o eixo x. Se fizer o delta deste carinha, vai dar igual a zero. E, finalmente, se o delta for menor que zero, né, se tu resolver essa conta aqui, dá um número negativo, em outras palavras, ela não vai cruzar o eixo x. Tá bom? De uma forma prática, né, a conta acaba quando tu encontra que o delta é menor que zero. Vamos dizer assim, né? Tá fazendo Bhaskara e tu encontra o delta menor que zero. A conta acabar. Ali. Por quê? Porque não adianta tu vir aqui e jogar delta dentro da raiz. Por quê? Porque a gente aprende desde criancinha que não existe raiz de número negativo. Se o delta for negativo, ele entra dentro de uma raiz, pô, não vai ter, né? Simplesmente. Tem raiz de número negativo, então a conta acaba. Muito bem. E se tu quer encontrar qual que é o ponto de interseção com o eixo Y, veja, que era eixo X, o eixo horizontal. O eixo Y é o vertical. É como eu falei agora há pouco, o próprio valor do C. Então é x0, yc. Muito bem. Então aqui ele está falando do vértice agora, né? Um outro ponto importante aqui. O vértice é o ponto mais baixo ou mais alto da função. Claro, uma parábola virada para baixo, ela vai ter um ponto mais baixo, ela não tem um ponto mais alto. Tu sempre pode aumentar os valores de x, fazendo a parábola ter cada vez um valor de x mais alto. Que nem meu mouse aqui, ó. Sempre pegar um valor de x mais alto. Mas existe um valor mínimo da parábola. O que é bem interessante, né? Quando a gente está pensando em custo mínimo, lucro mínimo, altura mínima de algo, área mínima. Principalmente em área mínima isso acontece bastante. Bem, existe uma equação, tá? E aqui ele está provando qual é a equação. Tu pode ignorar completamente isso. Pegar simplesmente isso aqui, olha só. Se você está interessado em encontrar o vértice, ou seja, as coordenadas do teu ponto máximo ou mínimo da tua função, é simplesmente fazer essa conta aqui, ó. Para o x é menos b sobre 2a e para o y é menos delta sobre 4a. Caso tu não queira fazer essa conta aqui, menos delta sobre 4a, tu pode pegar o valor que tu vai encontrar fazendo menos b sobre 2a e jogar na equação. Aí tu vai encontrar o y máximo ou mínimo. Beleza. Aqui tem um exemplo que ele está fazendo essa conta. Ele pegou essa equação, olha só, e jogou, pegou a equação de segundo grau aqui, que dá essa bela parábola, e jogou na formulinha do vértice para encontrar o x do vértice. Então, menos b, o b é menos 6, menos b, dividido por 2a, o a é 1. Deu 3. E aqui menos delta, né, b quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Deu menos 4, pronto. Tá aí. Muito bem. Eu estou cansando já de falar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver uma conta aqui. Depois tu vai resolver outra. Eu quero ver como é que tu tá de fazer Bhaskara, tá? Então eu vou fazer uma para começar tudo. Aqui, dessas aqui que estão selecionadas, qual você quer que eu faça? Faz. Mesmo que tem todos os negocinhos. Mesmo que tem todos os negocinhos? É. É A, B, C, qual que é? Não, pode fazer A. A? Tá bom. X quadrado menos 2x menos 8, né? Beleza. Eu ia deixar A para você, mas...
É que ela já é negativa no final, então quer ver o que vai ficar. Tá, beleza. Vamos lá, então. X² menos 2x menos 8, né? Então, o que nós temos aqui? O problema pede o quê, né? Em especial, ele pede os zeros da função, as raízes. Então, ele quer que a gente faça Bhaskara. Se bem que o problema estava pedindo... Não. Ele estava pedindo domínio, conjunto, imagem e o gráfico. Bem, vamos fazer tudo, então. Eu vou escrever aqui o que a gente vai fazer agora. O que eu vou fazer, né? Pô, a letra está meio grande. Vou encontrar domínio, imagem e raízes. Vamos fazer o gráfico. O que é mesmo o domínio? Domínio são os valores que você pode jogar no X. Existem funções que tu pode jogar qualquer valor no X. A equação de segundo grau é uma delas. O domínio é todos os reais. Mas existem funções que tu não pode jogar qualquer valor no X. Por exemplo, a raiz de X. Aqui a gente não pode valor negativo, certo, Érica? Aham. Então significa que o domínio são todos os reais positivos. Esse é o domínio dessa função. Bem, dessa aqui, né? A gente não está interessado em raízes por enquanto. Então, vamos lá. Vamos encontrar o domínio. Eu vou falar sobre o domínio aqui, ó. Já que tu não manja bem essa parte de definição de função, tudo bem, né? A gente nem estudou isso. São os valores que eu posso jogar no X. Sendo uma função quadrática, jogar todos. Sendo assim, domínio é todos os reais. Então a gente escreve assim, caso te peça um domínio de uma função de, ó, domínio, todos os reais. Esse R aqui representa todos os números reais. Agora, B. A segunda, quer dizer, imagem. Agora grava o que é imagem. Domínio é uma coisa, imagem é outra. Domínio são os valores que eu posso jogar no X. Imagem são os valores que eu posso obter de Y. Ok? Ou seja, numa parábola, né, como a gente viu várias vezes hoje já, eu não posso ter qualquer valor de Y. Porque dependendo da característica da parábola, né, por exemplo, essa parábola que eu vou desenhar aqui. Ó. Essa tá feia. Olha essa aqui. Ela tem uma limitação dos valores de Y. O valor de Y mais baixo é esse aqui, que eu vou chamar de 1, por exemplo. Então, os valores de Y que ela pode ter vão de 1 até o mais infinito. Mas não estão para baixo do 1. Ela nunca vai ter y igual a 0, por exemplo. Ou y igual a menos 10. Porque ela está limitada aqui, nesse valor de y. Tudo bem? Entendeu a ideia de imagem? Sim. Então tá bom. Então note que para encontrar a imagem, é necessário encontrar o vértice. Porque é o vértice que limita o valor de y. Então vamos encontrar o vértice. Vamos escrever isso, né? Para tu depois saber de onde surgiu essa ideia. Para encontrar o vértice, não, para encontrá-la, precisamos achar o vértice, pois é ele que limita os valores de y. Tá? Vamos fazer isso. Eu posso até fazer o gráfico depois, mas eu acho que tu tem que entender isso aqui sem o gráfico. Pediu domínio, imagem, pediu especialmente a imagem, tu tem que fazer o y do vértice. A equação do y do vértice é essa aqui, olha só. É aquela que eu acabei de te mostrar. Menos delta sobre 4a. Onde o delta é o mesmo delta lá da Bhaskara. É b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então,
Vamos colocar o sinal de menos aqui e dentro de um parênteses para não dar caquinha, né? Qual que é o B? Fala. O B é menos 2. Isso, e menos 2 ao quadrado é quantos? Oi? Menos 2 ao quadrado. Calma aí. Meu gato tá aqui virado, não entendi essa pergunta. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado? É. Você quer que eu faça a conta? 4. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é quanto? Quanto é o C? Menos 8. Menos 8. O sinal vem junto. É isso aí. Dividido por 4A. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Como não tem nada aqui, a gente sabe que é 1. Então, vezes 1. Logo, o y vai ficar quanto aqui, né? Menos, daí tem que resolver essa continha aqui dentro. Menos 4 vezes menos 8 é mais 32, porque menos com menos dá mais. Então vai ficar 4 mais 32, vai ficar 36. 36 dividido por 4. Na verdade, menos 36, porque esse sinal aqui ele vem da equação. Né? Se tu olhar lá no livro, tu vai ver menos delta sobre 4A. E agora, então, a gente vai encontrar que, né, menos 36 dividido por 4 é menos 9. Muito bem. Então, já encontramos o vértice. É menos 9. Só que tem um problema, né? A gente já sabe o vértice. Mas a gente sabe se o vértice é o ponto máximo ou o ponto mínimo? Porque se a parábola for virada para baixo, é ponto de máximo. Se a parábola for virada para cima, é ponto de mínimo. Então, é importante saber para conseguir definir bem qual que é o domínio. Agora, eu te pergunto, olhe para essa equação aqui. Essa parábola que vai surgir desse desenho aqui, é uma parábola virada para baixo, assim, ou é uma parábola virada para cima, assim? Sabe me dizer? Eu acho que é virada para baixo. Errou. Novamente, foi o que eu estava explicando antes, hein? O A. O A que define não, se ela é virada para baixo. Eu anotei aqui ainda que você falou que o A, quando ele é maior que 0, aí Ela é virada para cima. é isso. E o A aqui é maior que 0, porque é 1, né? Uhum. Então ela é virada para cima. É. Beleza. Então nós temos uma parábola virada para cima. Isso é sempre bom de indicar logo que está começando uma conta aqui e envolve desenho, geometria da parábola, senão não pode se perder, né? Então sim, ela é virada para cima. Então, o caso não é esse aqui. O caso é esse. Logo, o menos 9, né? Ele limita a parábola por baixo. Limita a nossa parábola por baixo. Sendo assim, essa parábola ela pode ter qualquer valor acima de menos 9 como domínio. Então o domínio vai de... Desculpa, falei besteira. Imagem. Imagem. São os valores que eu recebo de y. Ela pode ter qualquer valor acima de menos 9 como imagem. Então, vai de menos 9 até mais infinito. Meu 9 é tão feio, né? Acho que eu tenho que fazer uma coisa. Mas isso aqui é horrível também. Eu não sei fazer um 9 bonitinho. Isso aqui é muito feio. Vou começar a fazer meu 9 assim. Mas ninguém vai confundir com 4, né? Isso parece um 4 às vezes. Beleza. Se eu faço meu 6 assim, eu devia fazer meu 9 assim também. Melhor você continuar do jeito que você tá fazendo. Tu acha, é? Porque tem muita gente que acha que isso aqui é um 4, por exemplo. Ah, não. É que o meu 4 é diferente, então, para mim, isso é um pois 9 mesmo. Meu 4 é assim também, né? Mas, É. né? Pois é. Tem gente que implica com tudo.
Então tá aí, encontramos a imagem. Essa função ela pode ter como y, né? Eu olho para isso aqui, eu sei que eu posso ter como y qualquer valor acima de menos 9. Muito bem. Vamos voltando. Ah, tá. Ainda nós temos que encontrar as raízes, né? Vamos encontrar as raízes e fazer o gráfico. Beleza. Vamos encontrar as raízes. Como é que eu faço raízes? Com Bhaskara. Daqui para frente vai ser só piorar as contas, né? Esse. Raízes. Bem, deixa eu escrever um pouquinho sobre as raízes aqui. Para depois tu ler. Tu tem que sempre ler essas notas de aula, passado um tempo da aula. Beleza, então agora nós temos que fazer Bhaskara. Nessa situação a gente faz Bhaskara. Tem outras formas, né? Mas a forma que a gente mais usa no Brasil é essa. O B. Eu não entendi quando você falou que só a gente usa Bhaskara. Eles usam o que então lá? Não. O nome que a gente usa está errado. Essa fórmula que eles usam é real. Essa fórmula aqui, ela funciona, claro. Todo mundo usa ela. Só que a gente chama de Bhaskara, e o nome dela não é Bhaskara. Quem inventou ela não foi o Bhaskara. Isso ocorreu porque num livro de história da matemática que o Bhaskara escreveu, tinha essa equação. Daí algum brasileiro meio burro associou as coisas de forma errada, né? Mas não foi o Bhaskara que inventou, foi outro cara. Foi Sadishi, foi um indiano, mas não foi o Bhaskara. E eles chamam essa fórmula por aí de fórmula quadrática, traduzindo assim. Em Portugal eles chamam de fórmula recorrente. Aqui a gente chama de Bhaskara. Mas é a equação que nos dá as raízes. Então vamos lá. Raízes são os valores que o negócio cruza o eixo x. B é menos 2, então B ao quadrado. Bem, a gente já encontrou delta, né? Isso aqui é o delta. Essa é a conta do delta. Nós a utilizamos para fazer o vértice. Tá aqui. Isso aqui a gente viu que deu 36 naquela hora. Agora, o resto da conta da Bhaskara é, uma vez você encontrado o delta, você pode fazer menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre... Deixa eu anotar aqui. 2A. Então, menos B é menos 2. Mais ou menos a raiz de delta, que é 36. Dividido por 2 vezes 1. Espero que esteja tranquilo até aqui. 4. Raiz de 36 é 6. Tá super tranquilo, assim. Show, então beleza. Agora, daqui nós vamos ter duas soluções, né? Nós vamos ter o que eu vou chamar de x menos, eu gosto de chamar de x menos, na verdade. Porque é 4 menos 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 1. E o x mais, porque é 4 mais 6. Isso aqui vai dar 5. Então, as raízes são menos 1 e 5. Pronto. Esses dois valores, a parábola cruza o eixo x. Beleza. Pede para fazer um gráfico também. Para fazer um gráfico, é bom saber a localização do vértice. Nós já temos o y do vértice. É bom colocar um Vzinho aqui para tu saber que esse é o y do vértice. Ué, a VPN só ativou agora? Deixa eu atualizar aqui uma coisa. O negócio é o seguinte, minha amiga. Para o x do vértice, nós temos a seguinte equação. Está lá no livro também, olha só. Deixa eu escrever aqui. Gráfico. Para tanto, é importante localizar o vértice.
Então nós já temos y do vértice, o que é muito bom. Agora nós vamos encontrar o x, que é mais rápido ainda. X do vértice igual a menos b sobre 2a. O nosso b a gente sabe que é 2, né? Então, menos 2. Esse sinal vem da equação. Esse sinal vem do número da nossa equação de segundo grau específica. Às vezes o b é positivo. Sobre 2a. Que o a é 1. Aqui vai dar 1. Eu quero que eu repare uma coisa agora. Essa é a equação do vértice aqui, né? Menos b sobre 2a. Agora olha para a equação da raiz. Tá vendo que é praticamente a mesma coisa? Uhum. A única diferença, ó, é o raiz de delta, concorda comigo? Sim. Pois é. De tal forma que a gente pode ter umas ideias interessantes sobre o raiz de delta. Agora são umas ideias um pouco avançadas, tá? O raiz de delta, ele é a distância que o vértice tem das raízes. A distância que o vértice tem das raízes. Nota uma coisa, né? Nós encontramos agora que o x do vértice ele é 1. 1. X do vértice é 1. E nós temos as raízes menos 1 e 5. Note que a distância entre menos 1 e 5 é justamente 6. Então é bem interessante isso, né? Como o delta ele dá essa distância horizontal do vértice e das raízes. Beleza, então a gente tem o primeiro ponto aqui para desenhar, que é o nosso vértice. Está passando um ônibus aí. Barulho de ônibus. Então nós temos esse primeiro ponto aqui, que é 1 e menos 9. Então vamos colocar que aqui é menos 9. E aqui vai ser 1. Então nós vamos ter um ponto aqui da parábola. Eu falei que é sempre bom pegar mais de um ponto, né? Pegar 2, de preferência, pontos simétricos. Mas aqui, para não perder tempo, já que a aula está quase acabando, eu vou pegar os pontos da raiz, né? Esses pontinhos aqui que a gente recebeu. Mas qual é o valor de y desses pontinhos, professor? É 0. Os pontos da raiz é sempre 0. Para o y. Tem que ser. Raízes são justamente os valores que zeram y. Então, menos 1 e 2, 3, 4, 5. Deve estar por aqui. Então, nós vamos ter uma parábola mais ou menos assim, olha só. Deixa eu fazer uma cor diferente aqui. Rosa. Esse ponto aqui ele tem que ser o ponto de mínimo. Tá bom? Essa vai ser a nossa parábola. Tá horrível? Tá, mas é o desenho, né? Não tem muito o que fazer. O desenho que o gráfico não faz é assim mesmo. Tudo bem? Então eu dei uma bela introdução de como lidar com uma função de segundo grau aqui. Eu vou te mandar e eu quero que você faça B. Então. Ficou alguma dúvida, Érica? Sim, na hora de fazer o gráfico aí eu não entendi mesmo. Mas eu só coloquei os pontos e desenhei, cara. Não tem muito o que fazer. O gráfico é assim. Qual que foi a tua dificuldade? É que chegou a entrega aqui, o cabelo tá me deixando doido. Tipo, esse 1 aí do meio, você pegou ali em cima, né? Sim, fiz a equação do x vértice, né? Uhum. Nossa, que som irritante. Eu vou ter que descer ainda. Eu acho que eu entendi, mas se eu tiver com dúvida eu falo. Tá, então já que tu tem que fazer tuas coisas, aí vamos finalizar por aqui. Eu vou te deixar uma tarefa. Tu me traz pronta na próxima aula, tá? Ok.
Beleza. Tu vai fazer a B, eu vou te mandar lá a B e a C para tu fazer, tá? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz. Pode mandar qualquer dúvida aí por áudio que eu te respondo, tá? Tá bom. Então tá bom. Tchau, Erika. Valeu! Tchau, professor. Obrigada.